Fala, protagonistas! Aqui é Elton Derete, estamos começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube. E hoje isso aqui, meu querido, tá igual em Itaquera, tá lotado, irmão. Então hoje a gente tem muitos convidados, vai ser diferente. Não, fica feliz. Não, eu tô feliz. Foi leve, foi leve. Tô feliz. Baseado no público aqui, foi bem leve. Então vamos combinar que foi leve. Tá bom. E antes de começar, hoje vai ser diferente da nossa rotina aqui. Queria agradecer também Flávio pela volta aqui conosco, vai ser muito legal. Deixa eu falar rapidinho da nossa patrocinadora, a Fader Estratégias Internacionais, que está conosco já há alguns episódios. A Fader é uma empresa de internacionalização e exportação e importação com mais de 25 anos de experiência. Eles conhecem muito do mercado externo, tanto de importação como de exportação. Então, se o momento da sua empresa é de internacionalizar, começar a importar ou exportar, procura a Fader no @Fader Internacional ou no 47 30 35 2400. Fala com a Sheila e com o Thiago, que são dois queridos especialistas que vão atender vocês muito bem. E Sheila e Thiago, vou reforçar aqui o que eu mando todo o zap toda semana para eles. Estão convidados esperando vocês virem aqui conosco, tá bom? E aí, meu irmão, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é dia de quebrar protocolos. Hoje vamos quebrar. E além de quebrar protocolos, é dia de cumprir promessas. Então, para quem tá nos ouvindo pela primeira vez, eu sou o Thiago Savoldi. E a gente tá aqui para cumprir uma promessa que a gente fez lá no dia 11 de maio, para quem ouviu o episódio do dia 11 de maio, com esse querido Flávio. O Flávio, que tem uma história linda, me inspirou particularmente muito. A gente compartilha muitas crenças. E o Flávio apresentou um dos seus projetos, talvez o seu projeto motriz na questão do propósito, que é o Vamos Subir. E a gente combinou lá no dia 11 de maio que ele traria umas pessoas aqui para mostrar na prática aí que propósito pode ser materializado. Então, um pouquinho do protocolo vai ser diferente. A gente está recebendo 3 jovens aqui, 3 pessoas que saíram desse propósito do Flavinho. Então, Flávio, bem-vindo, obrigado por retornar e por trazer essa galera aqui pra gente. Thiago, Elton, obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E acho que hoje vai ser um dia especial para a gente recapitular, lembrar um pouquinho da essência do Vamos Subir. Como vocês sabem, o Vamos Subir é um projeto social que tem como missão introduzir jovens, né, no mercado de trabalho, e a gente visa e quer muito potencializar esses jovens através das mudanças de atitudes, comportamentos, porque a gente de fato acredita que a mudança ela começa através de uma decisão interna. Então a gente vai poder conhecer alguns que, sem dúvida nenhuma, estão protagonizando suas histórias, suas carreiras, suas vidas e têm tido muitos resultados legais. Muito bom, muito bom. E temos presentes também, porque convidado aqui ganha presente. Pra começar. Eu ganho de novo Obrigado. hoje, não? Aí não, né? Aí quebra a Eu já não sou banca. convidado, é isso? Não, você já é mas sócio. hoje Você é sócio é já. verdade. Sócio não tem caneca. Eu tô do lado de cá. Eu vou entrevistar. Hoje eu vou Você é entrevistar. entrevistador hoje. Tá bom. Você é Entrevistador sócio. não ganha. É sócio, é sócio. Vai abrir os trabalhos aí e convidá-los a se apresentar, Flávio. Vamos começar então por aqui, Guilherme. Quem que é o Guilherme? O que você está fazendo hoje? E bem rápido, que ano você conheceu o Vamos Subir? Sua primeira interação com o Vamos Subir. Depois a gente vai aprofundar um pouco Legal, mais. show. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E tô feliz, né, que tô em Itaquera, né, então tô em casa. Então isso pra gente ficar mais tranquilo Grande também. garoto. Sou Guilherme, tenho 27 anos. Eu trabalho hoje na Databricks como executivo de vendas e cuido de um território com o segmento financeiro. Conheci o projeto do Vamos Subir em 2016. Essa foi a minha primeira interação com o projeto. Eu participei do primeiro evento do projeto. Os primeiros. Então foi algo super bacana também para mim. Então, desde 2016, desde os primórdios ali, eu estou em contato com o projeto. Tive a oportunidade de também ser um dos voluntários do projeto. Então, para mim, é um projeto que, assim, me ajudou bastante. E acho que depois a gente aprofunda um pouquinho mais, mas só para contar um pouquinho mais sobre mim aqui para vocês. Show. Muito bom. Agora o William. Galera, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom poder falar um pouquinho, não só sobre mim, mas sobre o Vamos Subir. Sou o William, mas podem me chamar de Will, tenho 27 anos. Conheci o Vamos Subir em 2017. Na verdade, em 2015, o Flávio já falava sobre o Vamos Subir, já tive esse contato, mas o primeiro evento, em 2016, mas eu fui em 2017 no primeiro evento e tudo mais. Tem algumas histórias legais sobre o Vamos Subir que espero contar aqui com vocês hoje. Maravilha, cara. Sejam bem-vindos. E, por fim,
Muito prazer, galera. Eu sou o Almir, tenho 26 anos. Conheci o Vamos Subir em 2017 através do Guilherme e também do William. A gente tem uma amizade forte. E hoje trabalho na Santo Digital, que é o principal parceiro do Google na América Latina. Já trabalhei numa multinacional que se chama Oracle, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para compartilhar algumas histórias. Muito legal, gente. Um prazer enorme nosso estar recebendo vocês, porque um dos nossos grandes propósitos aqui é contar boas histórias, contar histórias de pessoas que vão atrás, que buscam o seu sucesso, que usam das ferramentas que têm para alcançar esses objetivos. Eu acho que vocês são belíssimos exemplos. Desde já, parabéns pela trajetória, pelas conquistas até aqui. Tenho certeza, com 27 anos, estou me sentindo velhinho já aqui. É por isso que eu falei jovens, depois eu fiquei pensando assim, estamos entregando a idade. Estamos entregando a idade, mas estão aí com uma história ainda que vai ser muito, muito mais bonita, tenho certeza. Mas eu peguei aqui um gancho, eu quero entender um pouquinho. Vocês me parecem ter uma amizade além do Vamos Subir, não sei se começou antes ou pelo Vamos Subir, e me pareceu que um puxou o outro, ou pelo menos incentivou. Foi mais ou menos isso ou só foi percepção? Aí um de vocês pode escolher para responder como preferirem aí. Foi exatamente isso, sim. Exatamente isso. Bom, eu conheço o Flávio através da mesma igreja que nós frequentamos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Legal. Então, na igreja ele já motivava, ele era meu líder, eu era um rapaz na época, então ele falava sobre o projeto. Entregou a idade também, hein? E eu conheci o Almir já, nós fizemos uma adolescência juntos, né? Legal. Então, a partir do momento que eu fui no primeiro evento, eu já comecei a falar, Almir, o evento é muito legal. E aí a gente foi levando um outro. O primeiro emprego que eu consegui, inclusive, através do Vamos Subir. Puta, que legal. Pouco tempo depois, o Almir foi para a mesma empresa também. A gente começou a trabalhar juntos. Então, o Vamos Subir tem muito disso, de a gente, um vai levando o outro, um vai levando o que é legal para o outro. É uma verdade, assim, Flavinha, essa comunidade do Vamos Subir? Cara, sem dúvida nenhuma, eu tô lembrando aqui, me emociona, né? Porque à medida que a gente começa a ser impactado pelos outros, a gente tem uma obrigação. Eu acredito que a gente tem uma obrigação de estender a mão, de ajudar os outros, de compartilhar aquilo que a gente está recebendo. Então, o Vamos Subir parte dessa essência, desse início, dessa vontade de simplesmente compartilhar com os outros algumas coisas que fizeram por mim, né? Quem assistiu o episódio sabe disso. E a gente incentiva as pessoas a compartilharem isso. A gente não vai ser bem-sucedido sozinhos, né? A gente não vai progredir, né, de forma isolada. Então, a gente precisa compartilhar. Então, acho que no final do dia tem algumas similaridades até de contexto, de juventude deles, mas a gente pede, né, incentiva muito que os jovens participantes, eles tragam pessoas, que eles compartilhem, que eles cresçam em conjunto. Porque tem dois grandes princípios aqui, né? Primeiro, o princípio de servir e compartilhar, e o 2 de se fortalecer. Porque a caminhada, ela é dura. Não tenha dúvida. A caminhada, ela é complexa. E quando você tem alguém do seu lado para te sustentar, te apoiar, te ajudar quando você precisa, é mais fácil, né? Então, tem isso sim, Thiago. Obrigado pela pergunta. Que legal, que legal. Eu fiz uma conta rápida aqui, acho que todos vocês estavam na fase dos seus 19, 20 anos, quando tiveram esse contato com o Vamos Subir. Vou passar pro Guilherme aqui, mas se tiver, vocês também podem participar. Como é que foi a iniciativa, né? Tipo, conheci o programa, porque é uma atitude, né? Tem um protagonismo aí de dizer, cara, quero fazer esse programa, quero participar. Porque com 20 anos a gente tem um monte de alternativa, menos fazer coisas construtivas, né? A gente tem muito mais chance de dispersar do que concentrar em coisas que tem foco. O que te mexeu, o que te provocou a entrar no programa naquele momento da tua vida? Elton, eu vou ser muito sincero com você. Assim, o momento que eu conheci o programa, ele foi um momento muito pertinente, né? Porque foi um momento ali onde eu voltei de um trabalho voluntário que eu fiz. Foi um momento onde eu estava meio que naquela situação, né, de definir aquilo que eu iria fazer. Então, basicamente, foi um momento onde eu precisava escolher quais seriam ali os caminhos e as possibilidades para a minha vida, e eu precisaria entender o que eu teria de chance ali de oportunidade, né? E aí, assim, eu conheço o Flavinho desde os meus 4 anos de idade, então já conheço ele já tem bastante tempo, já sabia já do propósito dele, sei e conheço bem ele como pessoa, né, que ele tem essa intenção de realmente apoiar e ajudar. E logo que eu cheguei desse trabalho voluntário,
eu vi que era uma grande oportunidade de eu estar dentro, talvez, ali de uma comunidade, onde todos estavam indo para um único propósito, e a gente iria se ajudar para entender, talvez, quais são ali possibilidades de carreira, atuação, enfim, habilidades que eu também precisava desenvolver. Legal. Então, por isso que eu caí assim de cabeça, né? Porque eu estava num momento muito pertinente de tomada de decisão para definir o meu futuro. Né? Então, quando eu até falo, né, que participei do primeiro evento ali do Vamos Subir, foi aonde eu tive contato com coisas que eu nunca tinha tido em 20 anos. Né? Venho de uma adolescência assim, totalmente, né, de futebol, entre outras coisas ali também. Então, nunca tinha tido contato com o mundo corporativo, assim, por exemplo. Então, foi um momento onde eu falei assim, cara, eu preciso entender o que eu posso fazer para eu construir uma família, para eu poder dar um bom sustento ali, boas oportunidades para os meus filhos. E o programa veio nesse momento. Então, por isso que eu falo que foi um grande divisor de águas ali para eu ter esse entendimento de algumas possibilidades. Não, e é louvável, né? Porque é uma época onde a gente, todos nós passamos, a gente mais tempo que vocês, por essa página dos 20 anos. Lembro. Não era tão inteligente como ele nessa época, não. Eu não tinha esse discernimento todo, mas depois aprendi rápido. Mas é uma época onde você tá mais flertando com possibilidades do que com clarezas, na verdade, né? E é legal pegar esse feedback de vocês, e para quem tá nos vendo e assistindo, a gente falou muito ao longo a gente tem, só nesse primeiro pensar aqui, a gente já conecta com muita coisa que a gente vem falando aqui nos nossos 20 primeiros episódios, primeiro de conexões, né? Onde você precisa ter relacionamento, você precisa se aproximar, você precisa ajudar para ser ajudado também, e isso tem que ser recíproco. E segundo, de começar a mirar um pouco o que você quer da vida, né? Seja em qualquer momento da sua vida, se não tiver o que você quer para dali para frente, seja 3 anos, 5 anos, o tempo que for, você começa a andar meio desnorteado, né? Eu acho que foi legal você ter essa percepção com 20 anos, eu preciso achar um caminho aqui, eu tenho mais ou menos um norte, e esse programa pode me ajudar. E vamos voltar a falar, oportunidades como Vamos Subir, são várias que tem, seja ele de mentoria, seja ele de buscar conexão com pessoas, seja de programas como Vamos Subir, seja de cursos efetivamente com algum tipo de investimento, mas tem muita oportunidade. O que falta mesmo, às vezes, é esse discernimento e essa atitude, né? De buscar a iniciativa disso. O outro ponto que eu também notei aqui de similaridade, todos vocês estão na área de tecnologia, né? Influenciado ou não pelo Vamos Subir, mas já era uma área que vocês queriam, ou vocês descobriram dentro do programa do Vamos Subir? Aí cada um pode responder a sua versão. Eu descobri dentro do Vamos Subir, né? Eu fiz o mesmo trabalho voluntário que o Guilherme, inclusive a gente se conheceu lá, e logo quando eu voltei desse trabalho eu estava muito perdido. Eu queria fazer medicina, enfermagem, e não sabia o que fazer. E eu queria também ter uma família, me casar, né? Mas para casar você precisa pagar contas. Você vê que eles não acertam todas, né? Não. Vocês queriam casar. Amor, tô brincando, sou feliz da vida. Eu esqueço que isso vai ao ar. Vamos cortar depois. Você vai querer fazer uma versão do Vamos Subir para aconselhar os jovens na sua carreira de família, né? Eu vou fazer isso agora, amor, prometo. Mas o grande ponto, né? É que o casamento me ajudou a ter foco, né? E Justo. O Vamos Subir foi uma grande porta, né? Onde eu pude saber, poxa, é isso que você quer? Se você quer, paga o preço para isso. Né? Boa! Estuda, se dedica, trabalha. Né? Então, o Vamos Subir me ajudou muito sobre isso. Então, você não tinha a intenção de ir para a tecnologia? Não. Você queria mais para uma área de medicina e tal. Aí lá você aprendeu e começou a se esforçar para entender o que era essa área. Exato. Que legal. Primeiro eu comecei a analisar, né? Porque eu queria 2 coisas. Casar e também fazer medicina, né? E aí que está o problema, né? É muito difícil entrar em medicina. Muito. No Brasil. Muito. Né? Muito. E eu, vindo do Paraisópolis, escola pública a vida inteira, as chances eram menores ainda, né? E eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo, meus pais tinham dificuldade com aluguel, e assim, meu pai trabalhando em obra, minha mãe faxineira, então muito difícil, as contas não se pagam sozinha. Claro. Precisava ajudar em casa. Claro. Né? E aí que veio o Vamos Subir, eu conheci a área de tecnologia que pagava bem, que você teria um retorno um pouco mais rápido, em 2, 3 anos você poderia já estar ajudando sua família e conseguindo uma autossuficiência. Isso foi bacana. Que legal, cara, que bacana. Eu acho que vale um ponto aqui, só para a gente abrir um parênteses, Flavinho. Coincidentemente, eles estão na área de tecnologia ou é um caminho principal assim do Vamos Subir?
na construção? Intencionalmente a gente fala muito de tecnologia. A minha carreira foi construída em tecnologia. Sim, Né? Então é fácil olhar para o Flávio, né? E não estou falando que eles me têm como referência, mas eu acabo me tornando uma referência direta ou indireta Sim. por estar ali liderando o projeto. Então, o que o Flávio faz além do Vamos Subir? Ele tem uma carreira em tecnologia. Mas dentro do nosso programa de carreiras no Vamos Subir, a gente fala de vendas, marketing, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia. Perfeito. Todos eles, né, entraram em tecnologia, mas na área de vendas. E vendas, e a gente fala muito sobre isso nos nossos programas, vendas possivelmente é a carreira mais democrática que Total, existe. total. Porque é meritocracia. Se você performa, você vai ganhar dinheiro. Se você entrega, você vai ser recompensado por isso. Então, quando me perguntam individualmente, eles têm um ponto em comum, todos eles me procuravam além do Vamos Subir. Legal. E você, Flávio, né? Qual que é a sua percepção sobre isso? O Almir pode contar daqui a pouco, ele acabou de fazer uma movimentação de carreira super legal. Talvez ele não tá indo todas as vezes no Vamos Subir agora. Chegou num patamar de carreira que ele tá, né, dando, né, galgando outros passos ali. Mas ele me mandou uma mensagem. Flávio, o que você acha? O que eu faço? No final do dia a decisão é dele, mas eles mas me é procuravam. importante. Quando me procuravam, eu sempre vou direcionar para vendas em tecnologia. Porque o mundo é outro. As possibilidades de ganhos, de crescimento, elas são gigantescas. Então, acaba tendo um direcionamento do projeto, né, dentro dos nossos programas. Mas quem me pergunta individualmente, eu sempre vou falar de vendas em tecnologia. Ah, mas quando tem uma coisa assim, indica vendas de calçados também. A gente sempre tá bem recebido lá, gente boa, Well, viu? e se eu puder fazer um comentário, e Por até já favor. responder a sua pergunta, aí foi o momento que eu aprendi uma das principais lições na minha vida, que é você ter uma referência. Porque quando eu cheguei do meu trabalho voluntário, qual foi a conversa que eu tive com a minha mãe? A minha mãe, ela chegou pra mim e falou assim, Gui, eu não sei o que o Flavinho tá fazendo, mas ele tá super bem. Então eu falei assim, poxa, legal, porque, cara, eu tenho Se ele não como... for nada ilícito... Cara, se não for ali, vai ser em outro caminho. Então, poxa, você ter uma referência realmente te abre portas para você conhecer novas possibilidades. Justo. Então, aonde que eu conheci o mundo de tecnologia, tendo ele como uma referência para mim, e através do programa, que o primeiro evento do programa foi um profissional que veio de uma multinacional para falar de vendas em tecnologia, e eu entendi que seria um mundo ali que teria grandes possibilidades. E desde que eu entrei lá com 20 anos, eu tô hoje já com 27, e assim, vejo que a minha vida foi transformada nesses anos legal, aqui por conta de uma decisão. E naquele momento foi aonde eu entendi que você ter uma referência, e não só para um momento assim ou para um ecossistema corporativo, mas cara, para sua vida assim como pessoa, para você Fundamental. como pai, como amigo, como filho, como profissional, tudo. Então é sempre muito importante você ter e buscar novas referências, né? Fundamental, acho que esses mentores da vida, seja na carreira, seja para a vida pessoal, eles são fundamentais e a gente precisa principalmente saber perguntar, saber mostrar vulnerabilidades, porque existem, né? E a gente, como você falou, o Almir poderia dizer, não vou perguntar pro Flávio, porque, eu já tô aqui, agora eu cheguei aqui, eu tenho 2 propostas, uma proposta e tal. Cara, não, eu quero ouvir alguém, eu tenho essa dúvida, não se eu vou ou não vou, mas se é o melhor caminho, se não é o melhor caminho, qual é a experiência que ele pode trazer, né? E outra é ouvir também. Né? Porque perguntar só para depois não ouvir também não resolve muita coisa. Não quer dizer decidir o que o outro te falou, mas quer dizer efetivamente refletir sobre aquilo, né? Então realmente bacana essa visão e eu acho que aí também tem um outro valor que a gente fala muito, que é o Flávio, no caso que você citou de exemplo, era uma referência. Sim. Tinha um cara que estava indo bem, que entrou numa área que dá resultado, mas obviamente você foi construindo o seu sonho a partir daquilo ali. Exatamente. Né? Porque o maior pecado num caso da referência, a gente precisa deixar isso claro, ter referência não é sonhar com o sonho dos outros. Não é querer o que os outros têm só porque tem, porque parece ser bonito. Você precisa saber o que você quer para ver se esse é o caminho mesmo. Pode ser mais para lá, mais para cá, mas essa referência ela tem que ser inspiração e não obsessão. Senão Exatamente. começa a ser perigoso. E tem até um comentário sobre isso. No final do dia, é mérito deles. Acho que a gente vai conhecer mais o Guilherme, E a gente quer Almir, entender um pouco mais. né? Mas mérito deles. Talvez o Vamos Subir, e que não é o Flávio, foi um habilitador ali para que as coisas acontecessem. O Guilherme ele me mandou uma mensagem quando ele chegou e eu falei, beleza, você quer?
Porque ele chegou numa linha de, pô, quero trabalhar e etc. Eu falei, você quer trabalhar? Show de bola. Vem nesse evento, porque a gente vai falar de empregabilidade, e depois a gente conversa. Eu tava testando ele. Lógico. Porque se ele não fosse, acabou. Sim. Então o mérito é deles, de ir atrás, de estar ali, de querer aprender e depois dar continuidade. Então esse é um ponto super importante. Muito bom. E você, William, já estava direcionado para tecnologia ou como é que foi? Como é que aconteceu? Não estava direcionado para tecnologia. Também fiz o mesmo serviço voluntário que eles. Eu vou pegar o gancho do comentário do Flávio. O Gui teve um protagonismo, posso dizer que muito melhor que o meu nesse primeiro momento. E hoje, pensando e lembrando, voltando lá atrás, em 2017, eu abri uma conversa que eu tive com o Flávio. E quando eu cheguei desse serviço voluntário, a situação é a mesma dos meninos. Não sei o que fazer com o trabalho, não sei o que estudar. Tem uma realidade igual a do Almi, então minha infância e adolescência inteira no Paraisópolis, meus pais muito simples e humildes também. E eu gosto muito da palavra protagonismo porque, independente do que nós façamos para sermos protagonistas, nós precisamos também de uma oportunidade. Puta, perfeito. Né? Perfeito. É muito fácil a gente falar, cara, seja protagonista da sua vida, vai lá, e aquele papo de coach, né? O ônibus passou, corre atrás do ônibus, né? Mas o protagonismo, ele precisa de uma oportunidade. E quando eu voltei desse serviço voluntário, eu estava nesse fogo cruzado. E agora, o que eu faço da minha vida? Eu queria muito trabalhar e o meu pai trabalhava em obra e ele falou, filho, se você quiser, você pode ir comigo na obra. Eu não sabia fazer absolutamente nada, mas ele, com coração de pai, ele falou, eu te pago uma diária e você vai pelo menos ter dinheiro e talvez com esse dinheiro você pode conseguir fazer algum curso, alguma coisa assim. Legal. Então, eu comecei a ir para a obra com meu pai, em outubro de 2017, mais ou menos. E aí, um amigo, ele falou, Will, ele era revendedor de ração para uma marca, e ele falou, tem um pet shop que está precisando de alguém para ajudar na recepção, no estoque e tudo mais. Eu falei, cara, eu tô aqui. Uhum. E aí ele me indicou, eu fui lá, conversei com a dona na época, e passei na entrevista e comecei a trabalhar no pet. O Flávio, ele mandou uma mensagem para mim dia 22 de novembro de 2017. Aí ele falou assim, Will, vai ter um evento amanhã. E eu já estava trabalhando no pet, né? E aí eu falei, eu vou tentar sair, porque eu saía às 7h30, começava às 9h e saía às 7h30. Segunda a sábado. E aí ele falou, o evento começa às 7h. Aí eu falei, cara, mas às 7h30 aqui na Raposo, até chegar na Vila Olímpia, não vai dar tempo. E eu não fui nesse evento. E aí, no outro dia, ele mandou uma mensagem para mim. E aí eu vi hoje, ele falou assim, seu traíra, você não foi ontem, né? E ele falou, a gente vai ter um outro evento semana que vem. Mas eu falei, eu não posso perder esse emprego. Justo. Eu não posso me dar o luxo de faltar para ir no evento. Responsabilidade. Né? Exato. E aí eu falei na época, a dona do pet, eu falei, eu tenho um evento, eu gostaria muito de ir semana que vem. Aí ela falou, chega 8 horas aí todos os dias e eu te libero um pouco mais cedo. Então eu saí lá da Raposo, corri pro Paraisópolis nesse dia, encontrei o Almi, coloquei a melhor roupa que eu tinha e ele tinha me prometido que ele me apresentaria para alguém. Ele falou, olha, vai no evento que eu vou te apresentar para alguém. E ele, na mensagem, ele fala assim, deixa eu conseguir algo melhor para você. Então, às vezes, você precisa de alguém que acredita mais em você do que você mesmo. E o Vamos Subir, ele potencializa isso. De que, às vezes, você não sabe o que você quer. Eu poderia... E eu usei de novo a mesma muleta. Eu falei, cara, eu não vou conseguir por causa do meu horário. E quando ele falou, deixa eu conseguir algo melhor para você, eu vou te conectar com alguém. Tá bom, eu vou. E nesse dia eu fui e ele me apresentou para o Bernardo, que é o fundador de uma parceira da Google aqui no Brasil. E o Bernardo falou, ele só, esse aqui é o William, esse é o Bernardo, e saiu. E o Bernardo, e aí, William? O que você faz? Aí o que eu faço? Nada. Eu quero estudar marketing. Vendo ração. Eu ia dizer isso, até no pet shop lá. Cara... Se eu tenho cachorro, eu posso dar uma dica aqui. E aí ele falou, o que você quer estudar? O que você está fazendo? Eu falei, cara, não faço faculdade ainda, penso em fazer marketing e tudo mais. E ele falou, me manda seu currículo aí depois que a gente pode ver. E aí eu adorei o evento. Foi fantástico, assim, o evento. E aí, um tempo depois, teve outro evento
E aí, na época, minha chefe falou, cara, não dá pra te liberar todo evento que você quer ir. Aí eu falei, tá bom, e nesse dia eu não fui trabalhar. Eu decidi ser protagonista. Buscar outro caminho. Eu não vou trabalhar hoje, eu vou pro evento. E nesse evento eu conheci, na época, o líder do time de vendas, que era o Vinícius, da empresa que o Bernardo fundou. E a partir dali eu comecei a participar do processo seletivo e foi minha primeira oportunidade como estagiário. Que legal, na área de vendas. Cara. Que legal. Então, o que eu aprendi com isso é duas coisas. Vindo de onde eu vim, tem jovens fantásticos. E eles são protagonistas todos os dias. Todos os dias eles são protagonistas. Só que às vezes eles não têm a oportunidade. Verdade. Eles não têm a oportunidade. Então, por isso que foi para mim muito fácil falar, cara, vamos no evento, vamos lá, vai ser legal, tem esse programa. E depois, vários outros amigos conheceram Vamos Subir através de mim também. Porque foi o que me ajudou, foi o que me deu essa oportunidade. Então, acho que foi uma deixa muito legal, porque existe os dois lados, existe o Gui, que, cara, protagonista, vamos lá, vamos pra cima. E existe outro cara, que foi o Will, lá em 2017, que tipo, cara, não posso perder esse emprego, não vou. Faltava muito protagonismo, mas aí, não, vamos lá, deixa eu te ajudar, né? Então, acho que isso faz muita diferença. Mas sem querer desfazer, porque eu acho que é isso, assim, a gente tem que tomar decisões, mas eu consigo ver claramente o seu lado responsável também, Exato. né, Will? Assim, cara, eu não posso, porque eu sei a minha realidade, eu sei o que eu tenho que entregar na minha casa, né? Como o Almir falou também, tipo... Não dá para eu simplesmente abandonar um emprego que eu acabei de conseguir, também numa indicação, numa história toda. Mas eu acho que, Elton, aqui... Estou fazendo um release agora desses 20 e poucos episódios que a gente fez até agora. A gente sempre cobra bastante protagonismo das pessoas, porque a gente acredita muito de que nós somos protagonistas das nossas vidas, né? Eu acho que a gente precisa se entregar, a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa chegar às 8 horas para poder sair. E assim, chega às 8 horas durante 20 dias para poder sair um dia, uma hora antes. É mais ou menos por aí o peso e a medida do protagonismo. Mas acho que o que fica para a gente aqui, e aí quero falar muito para as lideranças aí, é esse ponto do Will, assim, a gente tem que aprender a abrir umas portas. Né? A gente tem que aprender ao que a gente está aprendendo nessa mesa, porque tem um outro ponto também que o Flávio falou no episódio dele e que os meninos falaram, não sei se todo mundo notou do mesmo jeito que eu, mas eles deram primeiro, vocês deram primeiro antes de receber, que os três foram fazer um trabalho voluntário. Trabalho voluntário significa eu me entrego primeiro e eu recebo depois. Então, assim, tem uma coisa do nosso lado também, e empresários, e líderes, e quem tem possibilidade de abrir porta. E às vezes é só receber um currículo. É só dizer assim, cara, me dá seu currículo aqui que eu vou entregar lá na RH da empresa, vou dar uma forçadinha ali. Mas para a gente também começar a abrir umas portas para que as pessoas que exercem esse protagonismo todo dia, de às vezes pegar 3 ou 4 condições para chegar no trabalho, de ralar para poder ajudar em casa e tal, para que esses protagonismos se multiplicam, né? E que eles possam crescer dentro das empresas e se tornar carreiras de sucesso, assim. Não, é bem isso, concordo plenamente. Dizer que você tem que ser protagonista quando aquela atitude talvez não possa determinar o pão na mesa do outro dia, é mais fácil, né? Do lado de cá dizer, você tinha que ser esse protagonista. Não, você foi muito responsável, você conseguiu equilibrar as coisas. Hoje é fácil falar, você devia ter ido na primeira. Moleza, até de obra pronta tá fácil, e naquela vez? E se não desse certo? Mas eu acho que aí tem também, cara, um pouco de superar obstáculos também. Porque quando a tua chefe, na época, que ela foi muito boazinha na primeira fase, depois na segunda fase ela foi uma empresária. Ela falou, tô pagando, eu preciso que o cara esteja aqui, porque se ele não tiver, quem vai estar? Né? Também não tô julgando ela. Mas ali você falou, cara, mas eu vou, porque eu acredito que isso é pra mim. É o que eu quero. Né? Então tem um pouco de atitude e coragem também ali, além do protagonismo, mas uma responsabilidade consciente. Porque né? você deve ter dado uma pesada, né, Will? Do tipo assim, eu vou faltar no trabalho, ela vai me desligar, eu tô apostando aqui nesse evento.
Não deve ter sido uma decisão Não é uma decisão simples, assim. vou, né? Foi um pouco de uma desobediência produtiva aí, que é pegando o gancho. Eu vou convidar o Ivan Moré para vir aqui também, já que eu dou esse flerte para ele agora. Fica a dica, Ivan Moré. Não, eu tô falando sério, já tô preparando lá com o cara, fica tranquilo, já vai vir aí. Mas foi um pouco dessa desobediência produtiva e dessa ousadia mesmo, dizer, cara, agora eu vou para cá, porque puta, posso dar errado, mas também se não desse certo, se puta, não desse certo a vaga, se não desse certo aquela conversa, você estava aprendendo mais alguma coisa, né? E o grande lance, com certeza, você não ia desistir, porque esse era um propósito, né? Porque ser protagonista só por ser, às vezes o cara pode ser meio kamikaze também. Tem que ser com propósito, tem que ser com fundamentação, tem que ser olhando um pouco mais pra frente, porque às vezes as pessoas confundem, eu quero ser protagonista, mas ganhar na primeira. Não é assim que funciona. A consistência leva muito mais longe do que um relâmpago do dia pra noite, né? Mas pegando aí, chegamos lá, chegamos no Vamos Subir, Flávio fez as apresentações, muito puxa-saco, levou todo mundo pra tecnologia, né? Vamos ter que mudar isso lá, Flavião. Tem que trazer um pessoal de moda lá para te ajudar. Quero levar para moda agora também. Bom, bora. Estamos aqui disponível. E aí as oportunidades surgiram, né? Cada um na sua empresa e tal. Beleza. E aí? Como é que foi essa entrada? Porque aposto que não foram só flores, né? Como é que foi a experiência de cada um? Entrei, o Amir, tecnologia, não imaginava. Como é que foi o primeiro momento ali? Conta um pouquinho desse começo, desse kick-off nessas empresas. Porque, cara, por mais que tenha essa validação, que tenha o projeto, quando entrou, a chancela do Flávio acaba ali. Sim. Né? Ele bota o nome dele ou do projeto como um sponsor da entrada, mas a partir dali, meu amigo, fica quem for bom e quem entregar. Como é que foi esse começo pra gente? Conta cada um pouquinho essa história. De primeira mão foi um impacto, porque eu não sabia escrever um e-mail. Então, foi muito difícil. Né? Isso era 2000 e... Isso era 2018, janeiro de 2018. Olha só, que louco isso a gente pensar. Então, né? Foram meses, assim, indo em evento do Vamos Subir, aprendendo. Né? E ali você aprende a se conectar, como falar em público, o que estudar, né? O que é um CRM, o que é uma determinada ferramenta de tecnologia, né? Para que serve isso, para que serve isso. Né? Então, a parte de estudar foi ajudando. Na prática, era mais difícil. Por onde eu começo? E aí vem o onboard das empresas. Só que nem todo onboard é somente flores, porque as empresas querem resultados e você está ali, está sendo pago para entregar resultados. Né? Exatamente. Então, é necessário resiliência. Eu via pessoas desanimadas porque, putz, eu estou fazendo 10 ligações e é somente não, o cliente não aceita um agendamento. E cabe trabalhar a parte mental, né? Que vai ter dias que você não quer ligar para ninguém, só que você tem que fazer. Então, precisa ser muito consistente, né? Ser muito resiliente e proativo na linha de frente. E digo mais, vai ser mais não do que sim, na verdade. Mais não do que sim. E aí, como é que foi aí? Elton, pra mim foi o seguinte, foi estar numa situação totalmente fora da minha zona de conforto, né? Porque, cara, eu quando jovem, eu fiz Senai, então eu sou formado em usinagem, né? Então, cara, trabalhei a minha vida inteira em indústria, né? Com torno, com fresa, e era uma outra linha. E como o Almir, assim, nunca tinha mandado um e-mail para um cliente, né? Nunca tinha pegado do telefone para falar com o cliente, né? Então não sabia o que era essa interação e como que isso funcionava. Então, para mim, foi totalmente uma situação, cara, fora da zona de conforto. E eu lembro que eu grudei, né, num profissional da época ali, que até hoje é meu amigo, então tive ele ali como um mentor. Então aí já tá uma outra lição que eu aprendi desde o começo, né? Então de você ter uma referência, de você ter um mentor. E eu grudei nele e falei assim, cara, você precisa me ensinar e eu vou te consumir no bom sentido, mas eu vou, assim, aprender tudo aquilo que eu posso para eu poder entender. E eu falo e eu brinco, né? Eu falo que uma vez que eu aprendo, eu processo aquilo lá, eu não vou esquecer e eu vou fazer de uma forma, ou como ele me ensinou, ou até buscar fazer um pouco melhor. Sim. Né? Então, eu lembro que para mim, assim, eu fiz algumas movimentações já em algumas empresas. Cada empresa tem ali a sua cultura, a sua diferença. Então, sempre para mim foi tomada de decisões puramente fora da zona de conforto.
E eu falo, né, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque você está numa situação ali totalmente desconfortável para você, que você tem que aprender, que você tem que se dedicar, mas para mim foi tudo um processo para eu ganhar mais musculatura e aí, consequentemente, eu estar hoje numa posição até ou mais positiva ou até ser um profissional melhor, né? Então, acho que essa jornada faz parte de um processo de crescimento que todo mundo tem que percorrer e eu falo, né, que todo mundo tem ali o seu pedágio para poder pagar. Então, acho que esse começo é sempre um pedágio, que é um período, é uma fase, onde realmente vai ser mais desafiadora, mas você senta, você estuda, você aprende, você se dedica, você se doa e, consequentemente, você vê resultados. E você vê realmente ganhos que você tem através de uma atitude ali que você toma. Então, para mim, assim, foi puramente estar fora de uma zona de conforto. Esse começo, assim, de trabalhar dentro de uma empresa de tecnologia. Boa. E para você, William? Ou Will? Cara, pra mim foi bem parecido, assim. Primeiro dia de trabalho, ouvi uma palavra assim, alguém falou sobre KPI. E agora? KPI. É uma sopa de letrinhas, né, Will? Uma sopa de letrinhas forte, cara. E aí eu falei, tá bom, beleza. Só pra vocês terem uma ideia que eu não fazia nem, tipo assim, foi tão oportunidade e estar ali que aí alguém me perguntou, mas o que você faz? Eu falei, cara, aí alguém falou assim, você trabalha com Inside Sales. Aí eu, Inside Sales. Aí a pessoa, vendas... O KPI do isso, Inside Sales. vendas internas e tal. E ali eu comecei a aprender, tipo, as coisas básicas. Básicas, muito básicas, né? E o que eu fiz nessa época? Então eu peguei um caderno e eu falei, cara, absolutamente tudo que eu ouvi aqui de palavras, tipo, diferentes, eu vou anotar. E às vezes eu não fazia business plan, cold call. Eu ficava, tipo... Eu anotava tudo e aí no final do dia eu chegava no meu líder, cara, eu olhei no Google aqui, entendi isso aqui, mas isso aqui eu não entendi. E aí ele ia lá e me ensinava, né? Que legal, então, cara. é um mundo muito novo, e é muito louco porque você começa a se sentir desafiado. Então, eu era estagiário, então eu trabalhava das 8 às 3 da tarde. E aí saía da Vila Olímpia e ia para Paulista para a faculdade. Eu falei, cara, das 8 às 3 não dá tempo eu fazer o que eu preciso. Então, eu chegava na empresa às 7 e saía às 18. Chegava na faculdade uns 40 minutos atrasado. Mas eu precisava aprender. Como a minha, eu queria casar também. Queria construir uma família, né? E... Olha as decisões aí. Exato. E o salário de estagiário não dava. Não paga. E aí eu bati, conta não fecha. Eu bati na porta da minha diretora e falei assim, o que eu preciso fazer para ser efetivado? E aí, como é que foi? Porque eu já sabia, né? Protagonismo, cara, agora eu já tenho oportunidade, agora eu preciso correr. Oportunidade veio, agora é contigo. Agora eu preciso fazer. Então esse início foi muito assim, aprender, e aí eu entrei e já começamos um novo trimestre. E ela falou, olha, nesse trimestre, se você entregar o resultado, ou seja, se você performar, você precisa entregar também um projeto de melhoria para a área. Cara, melhoria para a área, tipo... Parar de falar inglês. Aquela área de Inside Sales. A área de Inside Sales, exato. Com KPIs claros. Melhoria, parar de botar termo em inglês e botar em português aqui pra facilitar a vida de quem chegou. Exato, já ajuda. Isso, e aí beleza. Só que assim, a empresa tinha uma regra que ninguém era efetivado com menos de 6 meses. E eu falei, cara, vou trabalhar. Então, comecei a trabalhar... então os resultados começaram a vir. Pensei num projeto de melhoria. Na época a gente tinha muito pouco treinamento, a gente tinha muito pouco... a gente se desafiava pouco para aprender coisas novas. Então coloquei um projeto de algo assim. E aí no final do trimestre eu tinha 4 meses de empresa. E aí ela... Will, parabéns por ter entregado, o projeto foi muito legal e tudo mais. E aí no primeiro dia do mês eu falei, hoje a efetivação veio. Não veio, cara. Eu falei, louco. Todo mundo achou que ia vir, né? Não, mas no dia seguinte veio. Eles me chamaram pegadinha. Me chamaram na sala e parabéns, está sendo efetivado. Então foi o dia mais feliz da minha vida. Que legal. Porque aquele começo, aquele primeiro mês foi caótico, assim, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ali. Não fazia tanto que eu não sabia nem que área eu estava trabalhando, né? Então tudo depois começou a acontecer, estudando muito, muito, trabalhando demais e deu certo. Né? Cara, genial. E assim, trabalhar mais do que precisava, né? Do que estava no by the book do contrato, já pegando o by the book aqui também mais um termo, no termo do contrato, e a gente fala muito isso, cara, crescer na carreira, alcançar os seus objetivos, não passa por... a caneta não pode cair, né? Tem momentos que você quer desligar, tem que descansar? Precisa. Tava até falando hoje pra uma gerente minha, falou, tô sobrecarregado, tal, você me passa, eu quero fazer tudo na hora, tal, não sei o que. Calma, não precisa fazer tudo na hora. Você
Pô, faz daqui uma semana, combina comigo, você madura, me diz o que você precisa de prazo, a gente vai alinhar. Agora não adianta também botar mais feijão do que cabe na panela, que daqui a pouco você vem com explosão e o teu corpo vai sentir. Mas, fato é, especialmente com 20 e poucos anos que vocês estavam lá, tem mais energia do que hoje, né? E a galera precisa nova entender que, se entregar... Tem um chefe meu que falava o seguinte, isso é duro, mas é a realidade. Para entregar 100% do seu trabalho é porque a gente paga teu salário. Você quer se destacar? Faz 120. Faz 130, faz um projeto de melhoria, vai além do que você precisa fazer, chega um pouco antes para entregar mais rápido. É aí que você separa o joio do trigo. Sim, né? mas tem um ponto importante do que eles trouxeram. O Vamos Subir como projeto, ele tem um papel de introduzir ferramental, introduzir conceito, introduzir teorias, introduzir um pouco da prática. Mas no dia a dia, se vira. Não tem muito o que fazer. Não tem jeito. Então o Guilherme falou de pagar o pedágio. O Will comentou sobre anotar os termos Cara, achei genial isso. Pesquisar no Google. O Will perguntou o que eu faço para ser promovido. Né? O Almir comentou outro, não sabia mandar um e-mail, tive que aprender. Só que o grande ponto que talvez é a competência do futuro, e eles estão desenvolvendo, e é o que a gente quer, é a capacidade de aprender coisas novas. Todas as outras competências vão se tornar obsoletas em algum momento. Mas se você tem a capacidade de pensar de forma crítica, querer aprender, ser autossuficiente para aprender e executar, você vai fazer qualquer coisa. Não importa se você veio do Paraisópolis, não importa se você veio do Marajoara, da Vila Olímpia, do Ceará, de Recife. Não importa. Se a gente tem a atitude, a humildade para aprender, executar, a fome e a disposição para trabalhar, para acordar mais cedo, para sair mais tarde, para se desenvolver, você vai sair do outro lado em algum momento. Porque a disciplina, ela come com farinha talento, come com farinha pessoas que vieram... É a disciplina que vai determinar uma pessoa ser bem-sucedida ou não. Tem que ser raça. Aqui para não tirar do Flávio. Eu quero só pegar um ponto para a gente não perder. Nós estamos concordando 100% em tudo. Você que está nesse dia a dia de desenvolvimento de pessoas... Qual é o seu sentimento quanto a o quanto as pessoas estão abertas a aprender? Porque eu concordo com você, competência do futuro é você estar disposto a aprender. E às vezes a gente tem que desaprender um monte, se desconstruir, enfim. Mas você sente isso, assim, de maneira geral, a gente está aberto a aprender? Eu acho que existe um mix de diferentes pessoas. Eu acho que tem uma nova geração que quer crescer, quer se desenvolver, quer estar associada a um trabalho com um propósito. Você tem gerações talvez um pouquinho mais experientes que não estão tão abertas. Eu acho que, em geral, né, eu vou puxar para o lado negativo, até mesmo para provocar. Acho que tem muita gente, sim, que quer aprender, mas tem muita gente que não. Tem muita gente que está acomodada, tem muita gente que não quer pagar o preço, que não quer pagar o pedágio. Só que as pessoas, elas vão aprender por duas razões, né? Elas vão se desenvolver ou se expor a novas oportunidades de aprendizagem por duas razões. Ou por interesse, ou por medo, né? E impacto, né? No sentido... Necessidade, né? Necessidade. Ou é por interesse ou por necessidade. Se você não aprender por vontade, vai ser por necessidade. Quando você perder seu emprego, quando você não tiver mais aportando valor na tarefa que você se propôs a fazer, aí essa pessoa ela vai se interessar. Em algum momento, ela vai ter que se interessar por aprender. Porque se ela não aprender, ela vai perder valor agregado, ela vai perder espaço, ela vai perder oportunidade e a conta vai chegar em algum momento. É melhor ser proativo nesse cenário. Total. A conta vai chegar em algum momento. Eu te pergunto porque o meu sentimento é esse mesmo, assim. Acho que de maneira geral, eu vejo... Eu vou falar a gente para não nichar também, mas a gente tá bem indisposto a aprender e especialmente, a gente teve um episódio com a Camila falando sobre isso, quem já sabe, entre aspas, alguma coisa, está super indisposto a desaprender e aprender um negócio novo. Eu tenho dito que no momento que a gente vive, na velocidade que as coisas vão, e vocês de tecnologia vivem isso a mais à flor da pele talvez, o pior comportamento hoje de qualquer ser humano, ele desde um jovem, de uma criança até um profissional mais sênior, é achar que não pode mais aprender nada.
Esse é o pior comportamento. Hoje, você achar que você não precisa aprender nada, você começou a entrar na ladeira abaixo e já você está na necessidade. Porque é tudo muito rápido e a gente precisa estar muito aberto. Vocês falando aqui agora, eu fiquei pensando, falei, cara, eu não sei como é que... Eu preciso investigar como é que está sendo feita a recepção de estagiários lá na empresa. Porque a gente acha tão óbvio, né? Vai entrar na empresa, o estagiário, pô, vai lá, faz o onboarding tradicional, como você faz para um gerente que você contratou talvez, né? Que já está no mercado, faz um onboarding normal, ele vê a mesma coisa e diz, vai lá, garoto, se joga. Não é assim, cara. A gente usa um monte desses termos aí no dia a dia. Talvez a gente está fazendo, a gente precisa reaprender. Eu preciso reaprender a como receber os estagiários. Então, todo momento, e a gente falou a gente fez um episódio num resumo, que é anterior a esse, que a gente construiu, cara, e dentro dessa trajetória dos nossos 20 primeiros episódios, passamos já de 20, o quanto a gente aprendeu. Porque a gente está aqui contando história e levando boas histórias, tentando difundir boas histórias, dando holofote e voz para boas histórias, como a de vocês três, mas a gente aprende pra caramba. E desde o mais básico dizer, eu preciso rever lá na empresa como é que faz a chegada do estagiário, como é que a gente cuida dessas pessoas que amanhã são outros 3 brilhantes como vocês que podem estar lá e muitas vezes por não cuidar direito, você não dá oportunidade, por mais que você deu a entrada na empresa, e você não ajuda a pessoa a se desenvolver. Então a gente precisa desenvolver e aprender o tempo todo. E concordo com você, meu amigo. A maioria hoje tem preguiça de aprender. Aprender dá trabalho. Dói, não dói? Tem assim, até um comentário, né, que eu ia fazer para você. Eu acho que uma das habilidades que a gente precisa desenvolver mais e praticar mais também hoje é a capacidade de você ouvir. Acho que hoje a gente está num mundo muito conectado, muita informação, rede social, e a gente fala muito, se conecta com várias coisas ao mesmo tempo e você perde a oportunidade de você ouvir as pessoas. Quando você ouve alguém, você conhece aquela pessoa e você sabe que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma característica que talvez... eu vou usar o seu exemplo, tá? Se você estivesse ali, talvez, ouvindo melhor como que os seus estagiários hoje eles estão entrando, você pode descobrir um talento que tem uma característica que hoje você precisa, porém você não sabe porque você não está escutando aquela pessoa. Perfeito. Então, acho que esse ponto hoje ele é super relevante, de você ter essa capacidade de ouvir mais as pessoas, também para você aprender, para você se desenvolver, para você conhecer, para você identificar. Então, acho que quando a gente escuta, a gente consegue, inclusive, trazer e amadurecer muito mais nós mesmos. Né? Acho que é um ponto importante. Gui, mas eu vou só pegar um ponto que o Flávio trouxe antes para complementar. Que ele falou assim, tá ali o Vamos Subir e todos os treinamentos estão ali, estão à disposição, assim, mas cada um de vocês teve uma coisa que complementa o saber ouvir. É a atitude, é o que você vai fazer com aquilo que você ouve. Que até eu vou contar mais, eu estava conversando com uma pessoa que não estava bem e tal. Cara, você precisa entender seu problema. Você fala, mas eu estou indo no terapeuta há 5 anos. Quando que você ouviu, quando você fez o que o cara falou para você fazer? Então, veja bem. Então não adianta. Assim, beleza, eu vou no terapeuta, mas eu tô certo, ele tá errado. Não, eu ouço, eu tô o tempo inteiro ouvindo podcast, eu tô super conectado. Você fez alguma coisa das coisas que você ouviu? Exato, é um conjunto de coisas. Assim, eu fui nos eventos do Vamos Subir, muita coisa legal. Assim, e aí, você fez o que com isso? Então, veja bem, nada. Então, obrigado, super legal, parabéns por ter ido no evento, mas acabou. Então, tem que saber ouvir, mas tem que dar um passo também. Né? E ouvir sem querer pensar na resposta, né? Exatamente. Ouve para aprender só. Né? Quando a gente fala de protagonismo, né, você deu um exemplo muito bem o que você fez. Eu lembro quando eu fui em um dos eventos, eu estava trabalhando num call center. E depois do evento... Foi um evento com o diretor de vendas da Salesforce. Ele falou sobre o portal da Salesforce de trilha gratuita. Saindo do evento, eu comecei a fazer aquela trilha. Foi ali que as coisas começaram a mudar. Né? Foi ali que comecei a aprender. Ou seja, iniciativa. E a gente fala hoje, a gente vive num mundo que a informação está muito fácil, ou seja, ela está acessível. Você tem que filtrar, você tem que saber o que você quer, obviamente, mas tem informação. Eu acho que o Vamos Subir, e a gente já falou aqui, a gente se emocionou no episódio, por isso a gente quis trazer vocês, porque uma ação muito bonita e muito bem estruturada pelo Flávio e pelo time todo, mas informação e oportunidade está cheio no mundo. A gente até falou em um episódio recentemente, às vezes a pessoa quer uma oportunidade na empresa e vai lá, não,
chama para tomar um café, mas já vai pedindo. Pô, chama para tomar um café para trocar uma ideia. Eu tenho uma dezena de executivos que não vão dar atenção, mas eu tenho uma centena de indicações que vão dar atenção e dizer, não, vamos lá, vamos tomar um café, vamos sentar. Mas não chega só pedindo uma oportunidade, chega contando um pouco de história, contextualiza, porque isso dá valor, né? Gente querendo vaga é um monte de coisa, querendo oportunidade não é tão rico assim. Não Tá é aí tão aquela cheio frase, né, de você ser interessante e não interesseiro. Isso. Né? Então você trazer sempre Boa. alguma coisa interessante para você agregar, não sendo interesseiro apenas por interesse próprio seu ali, né? Não, Perfeito. Mais do que isso até, a gente, no episódio O cara é bom vendedor, hein, bicho? Não, ele é bom, Hã? fica na lista aí. Deixa o currículo no final. Ele aprendeu bem no programa. Eu fiz bem o Carreiras em Vendas do Vamos Subir, pessoal. Fica a dica. Eu vou fazer lá também, hein? Mas às vezes não é nem esse caso do interesseiro, porque eu vejo um caminho positivo nesse interesseiro, entre aspas, porque o que eu falei no programa passado, no episódio passado, foi que assim, manda uma mensagem dizendo assim, Gui, acho super legal o que você faz, acho sua carreira fantástica. Se importa de tomar um café comigo e contar a sua história? Sim. Ou me dizer o que você faz? Eu estou interessado, eu estou sendo interesseiro, mas de uma maneira diferente. Não, é diferente de bonito, dizer assim, cara, ó, eu quero sua vaga, eu quero trabalhar aí, ó, tá aqui meu currículo. Exato. Eu estou interessado, eu acho que essa é a diferença. Pô, podia mandar umas mensagenzinhas de vez em quando, a gente falou isso. Adoraria sentar tomar café com uma galera para contar um pouco de história, falar dos desafios e principalmente ouvir o que as pessoas têm para falar, né? Não, e cara, de novo, acho que tem dezenas de executivos que não vão te dar bola. E não vão. E, cara, não tô julgando. Às vezes a agenda é leonina, o cara não vê valor. Mas tem muita gente que vai dizer, vamos tomar esse café. Sim. Vou te contar um pouquinho, chega aqui. E chega de coração aberto, ouvindo para aprender. Né? E não interessado no que pode vir depois. Vai de coração aberto e vai funcionar. Então, dica rara pra galera aí, para aproveitar. Fala, Will, me conta mais. Pegando o gancho do Gui sobre interesse, né? Eu tinha muito interesse em conhecer... Trabalhei na área de novos negócios e eu queria muito saber como que era o mundo depois que eu trouxe o cliente. Né? Então, eu queria saber como que era a vida do cara de relacionamento, como que era o gerente de contas, né? O que ele fazia. E aí eu comecei a mandar mensagem, escolhi 8 gerentes de contas no LinkedIn. Então, eu falei, cara, pegar aqui as empresas que eu... acho muito massa, que seria muito legal trabalhar. E imagino que essa galera que trabalha aqui seja uma galera fora da curva. E comecei a mandar mensagem, tipo, sou o Will, hoje eu sou executivo de vendas e eu queria muito saber um pouco sobre como é trabalhar como gerente de contas. Muito assim. É isso. E... Pô, a gente jura que não combinou. Isso não tava combinado. Porra, isso, velho. E aí eu... Cara, acho que eu mandei pra 8... 2 me responderam. Assim, tá lindo, cara. 2 me responderam tá assim, Will, que legal, prazer. Pô, a gente nos conhece, vamos marcar um bate-papo e tudo mais. O outro se dispôs a, pode ir me mandando aqui que eu vou te falando, a gente vai conversando. E eu comecei a fazer várias perguntas os 2 falaram que era uma coisa muito legal para quem trabalhava como gerente de contas, era ter dados na ponta da língua, assim. Entender de dados. Eu nunca fui um cara de dados, assim, nunca fui. Números nunca foi a minha praia, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. Hoje eu trabalho como gerente de contas na Acreditas. Vai fazer 1 ano e meio já. Olha que massa. E tem sido uma experiência magnífica, assim. Mas houve esse interesse genuíno de tentar entender o que era o trabalho, de tentar entender o que você faz aí do seu lado. Me conta mais de você, né? Então, juntando com o ouvir e o interesse... E a partir daí passou a se desenvolver? Dúvida mesmo? Não, total. Eu tenho, inclusive, o meu líder direto, ele, assim, cara, fera em dados. Então, todo o meu planejamento de desenvolvimento, todo o meu plano de desenvolvimento nos últimos 3 trimestres... foi sempre voltado para a área de dados. Então, hoje eu começo o meu mês, eu olho a minha carteira de clientes e eu falo, cara, eu tenho esses 3 clientes que eu preciso focar nesses 3 KPIs, nessas 3 métricas, né? Então, eu olho para a minha carteira de uma maneira diferente. Eu não olho e falo, eu vou trabalhar com esses 2 aqui porque eu quero. Não. Eu vou baseado nos dados que a minha carteira me traz. Então, no começo eu sabia fazer isso, lá em janeiro de 2022? Não. Mas hoje sim. Mas você vê, né? Iniciativa, protagonismo, aprendeu,
processou, foi atrás, e acho que e de verdade, não estava combinado mesmo, viu, galera? Mas é isso que a gente acredita, é ir atrás e buscar o que você quer, gerar. O Pedro fala num dos episódios, fazer suas portas, abrir suas portas. Construir sua própria porta, eu acho que você fez isso. E com certeza, tudo que você ouviu lá dos caras, uma boa parte te ajudou muito quando você virou agente de contas. Total. Né? Então, é ir se preparando. A gente fala muito também, eu pelo menos não acredito nesse negócio, não, o universo ajudou você. Eu acho que você vai ajudando o universo a te ajudar. Você vai cercando os teus propósitos, teus objetivos. Você vai conversar com um cara de agente de contas, porque era teu propósito. Amanhã você fala com outro, amanhã você vai num curso, amanhã você lê sobre o negócio. E daqui a pouco, amanhã chega uma oportunidade e você está pronto para ela. Não é que você se preparou naquele dia, você veio se preparando. É consistência de novo, é jornada que a gente vem construindo. Então, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que seria uma dica que vocês dariam para jovens como vocês de 7, 8 anos atrás, que vão estar nos ouvindo aqui? Qual que seria a dica de cada um aí para essa galera que vai estar no Vamos Subir ou não vai estar, mas que também está nesse momento de, cara, tô com 20 anos e aí, o que eu faço? Quero casar, não sei se eles querem casar também, mas quero ter uma vida melhor, quero ter uma carreira. Como é que vocês poderiam dar de dica aí? Acho que a primeira dica é se inscrever no programa, né? Você é muito vendedor! Se inscreve no programa, conhece o programa, segue o programa, né? Participa. Acho que é uma dica super relevante, super importante. Mas eu vou contar uma experiência própria minha, né? Assim, quando eu estava numa empresa que eu trabalhei, que era Santo Digital, eu queria muito fazer uma movimentação para um fornecedor de tecnologia. O que eu fiz? Eu peguei uma lista. Na verdade, eu lembro que eu peguei ali uma folha em branco e eu comecei a escrever uma lista de empresas que eu gostaria de trabalhar, né, por conta de vários fatores ali que para mim eram importantes. E eu lembro que eu comecei a listar essas empresas e depois eu fui no LinkedIn abordar essas pessoas para entender se tinham oportunidades, quem que eram ali as pessoas e ver se casava alguma coisa para mim. E eu lembro que dessa lista eu recebi 4 respostas. Mas a quinta resposta que eu recebi, que foi para onde eu fui trabalhar, que era uma empresa que eu considerava, não tinha nenhuma abertura, não conhecia ninguém. Eu falo, né, que veio através de um esforço. Eu acredito sempre numa força maior, acho que a gente precisa ter essa referência também. E veio a quinta depois de tudo aquilo que eu tinha feito, né? Assim, tinha 4 boas possibilidades, 4 ali que talvez eu julgava que não eram... Então, assim, aquilo que eu queria naquele momento. E a quinta veio depois ali de um esforço que eu fiz e que eu mapeei tudo isso. Legal. Qual que é a dica que eu dou? Eu acho que para esses jovens que estão nessa idade, que estão na tomada de decisão daquilo que pode fazer, lista realmente quais são ali algumas possibilidades que você tem. Busque entender como que cada possibilidade funciona. Quais são ali os prós, quais são os contras, quem são essas referências, quem pode ser um mentor para você naquele momento, com quem que você pode conversar. Lista perguntas que você pode fazer para conhecer realmente aquela empresa, aquela oportunidade, enfim. Quando você faz tudo isso, é muito mais fácil você tomar uma decisão com boas informações. Perfeito. Né? E eu acreditando nisso, né, de você ter uma força maior ali que sempre abre a quinta porta ali, que realmente vai ser a sua melhor oportunidade, é sempre você ter ali um fruto depois de todo o esforço feito. Né? Então, acho que depois de seguir, vamos subir. Acho que pode ser uma dica boa. Boa dica. E vocês, senhores? Quem primeiro? Já está aqui o microfone. Já está aí, já aproveita. Eu vou um pouquinho antes. A dica que eu dou, voltando lá da dificuldade de se ter uma oportunidade, tentando buscar uma oportunidade, a dica que eu dou para os jovens é... Eu tenho o meu professor... Vamos imaginar assim, eu tenho o meu professor do ensino médio. Ninguém na minha família fez faculdade, dando um exemplo. Um jovem numa situação assim, ninguém na minha família fez faculdade, não tenho nenhuma referência aqui perto de mim. Então, qual que é a minha primeira referência, a referência mais próxima? Então, a dica que eu dou é, tenta listar, talvez, 3 referências próximas que você tem. Legal. Então, beleza, eu sei que os meus professores estudaram e tudo mais. Então, e aí, depois que eu listar essas 3 referências, o que eu penso em fazer? Então, eu penso em ir para a área de RH, eu penso em ir para marketing, eu penso em ir para vendas. O que eu penso em fazer? E aí, para essas referências, eu vou perguntar se eles conhecem alguém de uma dessas áreas.
Boa. Então, boa. Conexões. isso, porque a conexão, o networking, né? A conexão que a gente faz muda absolutamente tudo, né? Então, se eu não tenho hoje uma referência, eu não tenho contato com executivos, e eu, às vezes, LinkedIn, nem sempre eu tenho um LinkedIn, eu não sei como usar o LinkedIn. Então, vai por esse caminho, pelo mais simples possível. Escolhe as referências, dessas referências, das áreas que eu escolhi que eu vou trabalhar, eu quero estudar. Quem dessas referências pode me indicar alguém que eu poderia conversar sobre? Boa, boa. E você, Almir? Vou passar pro Flávio que fala com você. Treinou 100 mil jovens, então tem boas dicas também. Eu diria sempre dê o seu melhor. Eu acho que... Pô, tá boa essa, hein? Eu escutei muito do Flávio em uma gravação, não sei se foi aqui, um corte dele, né? Foi legal? Ninguém... Se foi legal, foi aqui. Foi legal. Ninguém é insubstituível, mas você pode ser indispensável, né? Boa. Então, eu sempre busco, poxa, se 10 ligações não deram certo, 20. Se 10 reuniões não deram certo, 15. Né? Então, sempre dá o seu melhor. E o resultado vem. É automático, vem. Se constrói ele, né? Não tem jeito. É planta e colheita. É isso aí. Flávio, e você? Que dica você daria pra galera, além de ir pro Vamos Subir, obviamente? @vamos.subir. Brincadeira. Eu acho que eles falaram muito bem, vocês também trouxeram muitos pontos interessantes, excelentes. Eu tô tentando ouvir mais aqui para aprender e tá sendo um exercício muito bom. Eu acho que tem um tripézinho, né, que eu queria compartilhar. A gente fala muito sobre sonho, né? Todo mundo fala, mas se você sonhar, você vai alcançar, você vai chegar do outro lado. Eu acho que sim, sonhar é super importante, né? Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, Jorge Paulo Lema e etc. Então, sonhar é super importante, mas a gente não vai sair do outro lado somente sonhando. A gente tem que sonhar, a gente tem que se capacitar. Isso são horas de estudo, horas de prática, horas de dedicação e depois tem a execução. A gente fala muito de eu preciso ter iniciativa, mas eu preciso ter acabativa também. Total. Preciso entregar resultados. Então, quando a gente sonha, tem visão, quero sair do Paraisópolis, quero uma vida melhor, quero dar o melhor pro meu filho, quero me casar, quero qualquer coisa do tipo. Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. Depois eu me capacito, eu estudo, eu me preparo, eu me planejo e depois eu executo. Eu acho que são esses 3 pontos conectados que vão fazer com que a gente saia, né, de onde a gente está nesse momento e indo para uma direção melhor e mais bem sucedida. Perfeito. Maravilha. Assina embaixo de todas as dicas aí. Maravilhoso. E eu vou aproveitar esse momento dicas aí e só fazer um complemento, que eu sei que vocês acreditam nisso também. E até eu estou fazendo uma reflexão no meu primeiro ponto, né, de abrir essas portas, né, para dar essas oportunidades. Eu acho que depois da gente executar, depois da gente fazer, chegar lá, né, ou dar esses passos, acho que a gente precisa começar a olhar para o lado e ver como a gente devolve um pouquinho desses frutos que a gente colheu, transforma esses frutos em semente para outras pessoas, porque isso acaba gerando na gente um ciclo muito positivo. Teve algum momento que a gente falou sobre isso também, acho que quando a gente estava com o Flávio Idem, de que à medida que você ajuda alguém e que você consegue entender que você pode projetar sua felicidade em várias pessoas, a sua chance de viver mais feliz e melhor se multiplica, porque, cara, eu vou ajudar o Gui e se ele se dá bem, eu vou ficar feliz por ele. Cara, eu posso ficar feliz por milhares de pessoas ajudando e dando meu propósito. Então, só para complementar uma outra dica, que depois que essa estrada acontecer, depois que você chegou lá, eu acho que fica para a gente aqui essa missão de devolver um pouquinho de tudo que a gente tem ganho aí nessa trajetória. Tem que ter cashback, né, cara? Não tem jeito, precisa ter cashback. Bom, indo pro final aqui, vai ser divertido essa parte agora. Fiquem à vontade, tá? Não fiquem pressionados pelo Thiago, nada disso. A gente sempre termina... Você tá em paz? Não, então tá bom. Fiquem bem à vontade. A gente sempre termina as nossas conversas puxando um pouco o mote do Esporte Clube. Então, a pergunta final para vocês aí é: o que seria um momento esportivo que marcou vocês? Seja vocês atuando, ou seja o time de futebol de vocês, ou algum esporte qualquer, né? Qualquer outro esporte também vale. O que vocês passaram, vivenciaram, enfim, qualquer coisa que esportivamente marcou a vida de vocês.
Se tiver, né, envolvimento com o Corinthians, é melhor, pelo que eu entendi. Não é que é obrigatório. Mas vai que foi o Mundial de 2012. É que a gente tá nesse momento de ter que reforçar o time, assim, por isso que eu falei, eu tô muito de boa, assim, vamos reforçar a existência do Corinthians. Vamos. Não precisamos, tem 5, 6 na mesa quase aqui, velho. Porque o Voz da Consciência a gente vai virar corintiano já. Ele vai me ajudar a dar um abraço na galera depois. Vai lá, começa aí. Assim, eu não vou zoar o Thiago por conta do Mundial do Palmeiras. Mas eu vou contar uma experiência minha. Eu tinha um professor de educação física, eu sempre joguei futebol e pratiquei também outros esportes, né? E hoje eu pratico vários esportes. E esse meu professor, todo jogo que nós íamos entrar na quadra, ele falava pra gente o seguinte: vocês não vão ganhar. Cara, o time dos caras é muito melhor que vocês. Vocês não vão ganhar. E a gente olhava assim um pro outro e falava assim, cara, eu não tô acreditando, né? Como é que o meu líder tá falando que eu não vou ganhar aquele jogo, né? E eu lembro que o nosso time ali, a gente olhava um pro outro, né? Porque o que ele fazia? Eu nem sei se ele vai assistir isso e, tipo, aonde ele tá hoje. Eu vou mandar isso pra ele. Mas ele falava que nós não íamos ganhar, mas ele achava que realmente a gente não ia ganhar. E aí ele saía. A gente olhava assim um pro outro e falava assim, cara, a gente tem que entrar com sangue nos olhos aqui pra gente poder ganhar esse negócio. Eu lembro de um jogo que foi um jogo assim bem difícil pra gente. E ele falou, e tinha, cara, a gente tava jogando na casa dos caras e a gente tinha lá a torcida deles, então tava aquela pressão pro outro time. E ele entrou lá no vestiário e falou assim, ó, galera, seguinte, a quadra tá cheia, os caras estão com o bandeirão, os caras estão gritando, vai ser uma pressão gigantesca aqui pra vocês. Acho difícil vocês jogarem hoje. E saiu. E aí a gente olhou assim um pro outro e falou assim, cara, a gente tem que ganhar esse jogo. E aí foi engraçado porque nós começamos o jogo 1-0 pros caras, 2-0 pros caras. A gente parou assim, tempo. Olhei pro lado assim, cara, todo mundo meio que com a cabeça baixa. Eu tava assim, meio cabisbaixo. Falei assim, ó, olhei meio que um pro outro. E aí ele falou, vamos. Aí a gente falou assim, vamos, vai que dá. Então, o porquê que eu quis trazer essa experiência, né? E a gente virou o jogo. A gente ganhou de 4-2 aquele jogo. E por que eu quis trazer essa experiência? Porque o esporte, ele traz muitos ensinamentos para você. E com ele, eu aprendi que ninguém pode falar para mim que eu não vou ganhar. Que eu vou ganhar. Muitas pessoas e muitos fatores, eles vão meio que muitas vezes, né, falar para você, cara, você não vai ganhar, você não é bom, você vai perder, né? Você não consegue fazer isso. Mas a gente consegue fazer. O negócio é que quando a gente pega uma situação assim, onde você fala, cara, como é que alguém tá falando pra mim que eu não vou ganhar isso daqui? A gente foi lá, viramos o jogo, a gente fechou com 4-2, brincamos com os palmeirenses lá, né? Falando assim, ó, cara, vocês não tem mundial. Mas assim, nós ganhamos o jogo. E o ponto é que isso me ensinou que se eu trabalhar, executar e aprender e me desenvolver, a gente consegue sair do outro lado em todas as coisas. Perfeito. Então, o esporte, ele traz muito isso. Muito. E é legal porque, assim, Thiago, ó, não zoei o Palmeiras, tá, cara? Justo. Não, mas ficou uma dica boa aqui. Luxemburgo, utiliza essa técnica, meu querido. Fala que eles não vão ganhar de ninguém mais pra ver se a gente ganha. Vai, Luxemburgo, usa a técnica do professor do Guilherme, ajuda nós. E vocês, qual que foi o momento esportivo aí? Quando eu tinha 13 anos, foi um professor, ele era professor de atletismo, ele era atleta, inclusive, na época ainda, e tinha um programa do governo em que alguns jovens, algumas escolas públicas, poderiam ingressar nesse programa de atletismo. E aí ele foi lá e, na época, eu era muito ligeirinho e adorava pular e tudo mais. E aí ele fez uns testes lá e acabou que eu e um outro amigo fomos escolhidos para participar do programa, se nossos pais autorizassem e tudo mais. E aí a gente treinava 3 dias na semana lá no ginásio do Ibirapuera, pista de atletismo ali. O programa era patrocinado pela Caixa, então a gente ganhava almoço, essas coisas assim. Legal. E aí a gente foi pro nosso primeiro campeonato. E eu era muito... Eu sou baixinho já, né? Eu tenho uma estatura baixa. É compacto. E aí eu adorava 110 com barreira, mas era impossível, porque se eu não lembro ao certo, mas acho que tem 1,10 m, eu acho, de 90 a 1,10 m, eu acho mais ou menos a barreira. Então eu pulava, quando eu caía, meus adversários já estavam na outra face, assim, né? Porque as pernas eram curtas. Aí... Salto em distância, a perna era curta também.
Aí salto em altura também, tudo muito curto. Eu falei, cara, tem que ser bom em alguma coisa. E aí o meu professor falou assim, Will, por que você não tem... vamos, se inscreve pra prova de acho que era 800 metros. Acho que era 2 voltas na pista, né? Eu falei, mas eu não sou bom de resistência, meu negócio é explosão. E ele, não, mas vamos tentar. Aí, beleza, fomos pro campeonato. E aí, começou a prova. Então, a gente deu aquela primeira volta. Ao final da primeira volta, eu era o último. Eu olhei assim e falei, mano, que vergonha, cara. Lotado, assim, o estádio. Eu, gente, que vergonha. E aí eu continuei. Eu falei, cara, sei lá, vou inventar uma lesão aqui. Saio lesionado e tudo mais. Mas aí eu puxei uma força lá de dentro, assim. E falei, cara, eu vou conseguir. E aí eu comecei a acelerar. Eu não sei de onde eu tirei força das pernas. E aí eu passei 1, passei 2, passei 3... Entramos nos últimos 200 metros de prova e, passei mais algumas pessoas. Cara, chegou nos últimos 100 metros, assim, eu falei, cara, vai dar certo. Eu vou ganhar. Depois de ter passado toda essa galera, assim, cheguei em 6º. Eu falei, nenhum pódio rolou, né? Mas foi a primeira experiência... Poxa, você tem que chegar em primeiro, velho. Falei, passou onda. Agora vai. É o Ayrton Senna em Portugal. Agora vai. Eu passei 68 pessoas e eu cheguei em 6º. Exato. Todo mundo esperando o final feliz, Will. Nem o pódio eu consegui, cara. Nem o pódio eu consegui. Mas foi uma das primeiras coisas que eu não desisti de fazer. Muito legal. Então, se tem uma coisa E o pódio não foi o grande valor, né? O não desistir foi o grande valor. Exato. E assim, Muito legal. uma experiência legal. Na igreja a gente tem as Olimpíadas, né? E naquele ano, eu tava fazendo atletismo e tive as Olimpíadas da igreja. Detalhe, gente, é um motivo de vergonha um pouquinho, vai. Mas aí na prova, meu professor, ele foi... Ele falou, vou assistir você e tudo mais. Então eu competi nos 200 metros e também competi no revezamento, né? No revezamento a gente, foi super bem. A gente ganhou, nossa ala ganhou e tudo mais. Fiquei super feliz. Na prova individual, cara, eu era o último. Isso foi antes do campeonato, né? Por que eu falei de inventar uma lesão? Porque quando eu vi que eu era o último, e, todo mundo me olhando ali, meus pais estavam assistindo. Eu levantei a mão, coloquei a mão na coxa, assim. Tinha um bombeiro lá, o primeiro socorro, sei quando você foi, acho que uma cãibra aqui e tudo mais. Mas naquela prova eu falei, cara, não vou desistir, não vai ter mão na perna aqui. Mas foi muito legal de que o esporte me ensinou de que, independente da diversidade, da situação que a gente está vivendo, a gente não pode se comparar e 2, a gente não pode desistir. Maravilha, muito bom. E você, Almir? Bom, eu lembro quando eu tinha 15 anos, lá no campão de Barro do Paraisópolis. O William sabe onde é. Jogamos valendo um dolly. A partida foi 11-11, decidida nos pênaltis. E, bom, eu perdi meu pênalti. Eu nunca fui uma estrela do futebol. Nunca fui muito bom. Tecnologia mesmo, né? Tá compreendido agora a escolha. Mas assim, o que fica de lição, né? É que nenhuma, acho que eu li isso do Flávio um dia, né? Nenhuma derrota isolada vai te definir. Nenhuma vitória também. Né? Perfeito. Óbvio, tive que pagar o dolly. Isso foi doloroso. Mas o que valeu foi o momento, né? Foi a experiência. Essas experiências, principalmente para quem mora por ali, né? Tem essas experiências. E é muito bom desfrutar desse momento. Porque tem coisas ruins, mas tem coisa boa também que você pode tirar de lembrança. Que legal. Em resumo, o pessoal é mal sucedido no esporte, mas na vida são bem sucedidos. Graças a Deus foram pra tecnologia. Ainda bem. Bom, galera, queria agradecer demais aqui. Bom, hein? Muito bom. Muito bom, né? Queria agradecer demais a presença de vocês por terem vindo aqui, se deslocado, dado essa moral pro protagonista do Esporte Clube. Flávio, obrigado por nos indicar, por conectar com esses gigantes aí. Parabéns pela trajetória, parabéns pela história, pelo que vocês vêm construindo, por continuar apoiando a causa. Eu tenho certeza que é desse Brasil que a gente precisa, né? Desse Brasil de boas experiências, de muita dedicação, de luta e que gera oportunidade, aproveita a oportunidade e constrói oportunidade para os outros também. Então, obrigado demais aí. A gente sabe que a agenda não é fácil, mas a gente agradece muito a presença de vocês. Querem dar uma palavra final? Acho que não, acho que a gente tá bem. Parabéns vocês pelo protagonismo, Esporte Clube. Acho que daqui vai sair muita gente que vai se transformar, que vai protagonizar, que vai construir.
E o que vocês estão fazendo aqui na prática é o give back, a retribuição. Acho que vocês dois são, né, caras sensacionais, bem-sucedidos, que estão aqui investindo, doando tempo, doando os conhecimentos de vocês. Então, fica aqui nossa gratidão por todo o trabalho que vocês estão fazendo e pelo espaço que vocês nos deram. Maravilha. A casa está sempre aberta. Sempre que quiserem, é só mandar um WhatsApp, uma mensagem. Vamos contar a história. Tiver boas histórias, traz para cá também. E estão aqui disponível também para ajudar lá, para botar um pessoal na moda também, né? Vamos fazer, já vamos... A gente hoje finaliza a nossa data. Você que manda. Você só manda, a gente vai. Boa. E quem quiser acompanhar esse episódio e todos os outros, meu querido, Me empresta o microfone. empresta o microfone pra você falar, que essa é a sua parte. Não, compartilhado aqui. Galera, ó, quem quiser procurar pela gente aí, a gente tá nas plataformas de podcast, então procura a gente lá no Spotify, a gente tá no Deezer também. Para quem prefere ver a gente bonitão aqui, casa cheia, mesa cheia, procura no YouTube e aí vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, já manda pra galera. E tem vários cortes, várias coisas legais lá no Instagram e no TikTok, Protagonistas Esporte Clube. Vai lá, segue a gente e é lá que a gente quer ouvir vocês, quer os feedbacks, a gente quer saber como estão as coisas, a gente quer indicação de pessoas para vir para cá. As portas estão sempre abertas aí, segue a gente lá e manda para as pessoas, convida um monte de gente, né? A gente quer fazer essa mensagem chegar para quanto mais gente, melhor. Não, vamos juntos. E só para fechar, que eu queria lembrar, parabenizar as empresas também, né? Que deram oportunidade, que seguem dando oportunidade, porque também é algo raro hoje, né? Olhar para um programa como esse, para jovens que não têm a menor experiência, né, que estão iniciando e abrir as portas. Então, as empresas aí dos meninos estão de parabéns também pelas iniciativas, tá bom? Gente, tamo junto. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal.